Ok, voltaram? Já pensaram bem? Já refletiram sobre os assuntos da última aula? Vamos continuar então com o meio ambiente, porque eu disse, vai cair meio ambiente nessa prova aí do Enem. Vamos lá então. Questão 5, Enem 2007. Nossa, essa questão é de 2007. Faz muito tempo, essa questão aí já não vai cair mais. Aí que você se engana. Se caiu em 2007, já faz 7 anos, é agora que é capaz dela cair de novo. Ninguém vai cobrar uma questão que... O Enem não vai pôr uma questão, por exemplo, que foi o ano passado. Então ela vai cobrar algo que já foi, né, de tempos anteriores aí. Então vamos lá. O artigo 1º da Lei Federal tal, de 97, Lei das Águas. Lei das Águas estabelece, entre outros, os seguintes fundamentos. O que estabelece essa lei da água aí? 1. A água é um bem de domínio público. Bem de domínio público. Todo mundo tem direito à água, gente. Ah, mas eu pago a água. Eu pago. Todo mês eu tenho que pagar a água. Então como é que é isso do domínio público? Você tem direito à água potável. É teu direito. Mas você tem que pagar por ela por causa que ela está sendo tratada para você usar, cara. E às vezes, quanto mais poluído, na verdade, eu queria dizer, quanto mais poluído tiver essa água, mais caro será para ela ser tratada. Então tem que ver esses lances aí. 2. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Pô, já conversamos sobre isso. Ela custa, né? 3. Em situações de escassez... Opa! O que é escassez? Tá faltando, né? Em situações de falta de água, de escassez, os usos prioritários, mais importantes, dos recursos hídricos são o consumo humano, para você tomar, para você usar em casa, e a dessedentação de animais. Dessedentação. O que é dessedentação? É cair os dentes do animal? O que é isso? É isso? Não. Dessedentação. Tira o des da frente. Tira o des. Fica sedentação. Tem a ver com sede. É para matar a sede dos bichos, gente. Por que fazem desse jeito? Olha o exercício. Olha o exercício. Vê se pode. Vê se tem cabimento. Olha o que diz lá. Consumo e a dessedentação de animais. Por que já não diz assim, então, ó? Usos prioritários dos recursos hídricos são o consumo humano e animal. Pronto. O animal vai fazer mais alguma coisa com a água, além de beber, além de tomar? O cachorro vai ter uma plantação lá, ele irriga a plantação de ração para ele? Claro que não. O cachorro só toma água, gente. Às vezes os exercícios complicam, né? Também isso aí faz parte de uma lei. E você sabe que essas leis aí, eles colocam umas palavras meio que a gente não entende, né? Até parece que é para o povão não entender mesmo. A 4. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Quando a gente diz gestão dos recursos hídricos, é o governo, né? Então o governo deve sempre proporcionar, né, os muitos usos que a água pode ter. Vamos ver o que o exercício quer dizer agora, então, lá. Na verdade, tem uma historinha esse exercício aí. Começa a historinha, se imagine lá nessa situação e vamos ver o que vai marcar nele daí para tirar 10 no Enem. Vamos lá. Olha a história. Considere que um rio nasça em uma fazenda cuja única atividade produtiva seja a lavoura irrigada de milho. A única coisa que eles fazem para ganhar dinheiro é o milho. E que a companhia de água do município em que se encontra a fazenda colete a água desse mesmo rio para abastecer a cidade. Então o rio serve para as duas coisas, para abastecer a cidade e para a lavoura de milho lá. Considere ainda que durante uma estiagem quer dizer seca prolongada, o volume de água do rio tenha chegado ao nível crítico, tornando-se insuficiente para garantir o consumo humano e a atividade agrícola mencionada. Então, olha a história, gente. História triste, história chocante. Ali naquela cidade só se sabe falar de milho, é só lavoura de milho, e lavoura de milho você tem que irrigar, e usa a água para irrigar, usa a água do rio que tem lá. Só que para a população tomar banho, tomar mesmo a água, para utilizar a água, precisa da água do rio também. Então o rio serve para duas coisas, para a economia do lugar e para os humanos, né, para a gente usar. Os animais também, claro. Então aí está um impasse, né? Porque agora está lendo ali, ó,
que está em época de estiagem. Então tem uma relativa escassez dessa água aí. Vamos ver o que vem por aí. Vamos ver o que o exercício vai trazer. Nessa situação, veja aí o que você faria. Você é o prefeito da cidade agora. Nessa situação, qual das medidas abaixo estaria de acordo com o artigo 1º da Lei das Águas? O que você faria? Será que numa situação de escassez, você ia fazer ali a letra A? Vamos ver o que diz. Manter a irrigação da lavoura. Manter a irrigação da lavoura, pois a água do rio pertence ao dono da fazenda. Meu Deus do céu, gente. Imagina, de jeito nenhum, né? Não falou na Lei das Águas, que daí não é para manter a irrigação e é para você priorizar o consumo humano e de animais? Então não vai manter, né? A B, interromper a irrigação da lavoura. Interromper sim, né? Tava dizendo lá, interromper. Para se garantir o abastecimento de água para o consumo humano. Poxa, essa tá bacana. Vamos ver o que diz as outras, mas essa aí tá boa, hein? A C, manter o fornecimento de água apenas para aqueles que pagam mais, já que a água é bem dotada de valor econômico. Não, né, gente? Pô, isso aí é sacanagem já. Tipo, é água só para quem tem dinheiro para pagar. Para quem não tem, que se ferre, que se dane. Aí não, né? Tá, também tão... Às vezes é até o que acontece, né? Mas deixa pra lá. Essa aí não. Essa aqui também era não, né? Vocês lembram? A D, manter o fornecimento de água. Então, manter, tá certo. Para a lavoura, quanto para o consumo humano? Até o esgotamento do rio? Manter é como se não fizesse nada. Vamos deixar como está. Vamos utilizando a água do rio, a gente sabe que está acabando, mas vamos manter a irrigação e o consumo humano. Não, aí não dá. Aí o rio vai se esgotar, isso aí não é nada sustentável, né? Não é assim que a gente se deve lidar com o meio ambiente. Então, essa aí também não. Aí, interromper o fornecimento de água para a lavoura. Daí tá certo. E para o consumo humano, a fim de que a água seja transferida para outros rios. Gente, se cair uma questão dessa aí é fácil, né? Elas estão meio que assim, sensacionalistas, estão umas questões meio difíceis de marcar, né? Horrível as questões. Claro que não, né? Imagina deixar, não vai dar nem para o humano mais a água para transferir a água para outro rio, uma coisa sem nexo. Não, essa aí também tá errada. Vamos marcar aquela B mesmo, que essa B aqui tá boa, né? Essa aí tá legal, é bem o que diz a Lei das Águas. Nós temos uma Lei das Águas, você que não sabia aí. A gente tem. Vamos passar para o próximo. Questão 6. Vamos ler. Então a travessia das veredas sertanejas... Espera aí, já vi que essa questão aí é aquela da que tem várias palavras, é um texto enorme, um texto com palavra difícil, aquele texto que você não entende nada e a perguntinha está no final. Será? Às vezes não. Vamos ver então. Então a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas, ao passo que a outra o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o, estonteia mesmo, enlaça-o na trama espinescente e não atrai. Repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos instalados em lanças, e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado, árvores sem folhas, de galhos estorcidos, secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço, ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso de tortura da flora agonizante. Estão acordados ainda, gente? Essa aí foi para matar, né? Olha quanta palavra difícil. Será que a gente aproveita algumas coisas assim? Será que algumas palavras dessas aí a gente aproveita no exercício? Aproveita sim. Vamos grifar as características mais importantes desse texto aí? Vamos ver da onde que estão falando, pelo menos. Olha só. Então, a travessia das veredas sertanejas.
Veredas sertanejas. Veredas sertanejas é no sertão, né? Veredas sertanejas. Sertanejo vem de sertão. Vamos ver o que diz mais ali. Estepes nuas. Diz ali, estepes nuas. Estepes nuas quer dizer ali que a vegetação é nua, não é exuberante, assim como a floresta amazônica. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo do horizonte largo e perspectiva para nuas francas, aí não, abrevia, enlaça, espinoceira, não repulsa, folhas urticantes. Folhas urticantes. Opa! Folhas urticantes é bacana também da gente grifar. Espinho é legal também. Lança, desópsis, efeito lego-legas, não tá? Árvores sem folhas, galhos estorcicos e secos. Secos talvez seja a palavra mais importante daí. Vamos lá. É isso aí. Bem, veredas sertanejas. Eu acho que ele está no sertão, gente. Está no sertão. Está ali no sertão da... O sertão fica onde? O sertão fica ali no Nordeste. Lembre que o Nordeste todo, ele não é daquele jeito que a gente imagina, às vezes. Se eu peço para você fechar o olho e pensar no Nordeste. Fecha o olho aí, você, e pensa no Nordeste. Tem muita gente que pensa só naquele solo seco, a carcaça do boi no chão, sem água nenhuma, o sertanejo pobre. Não. O Nordeste, você não sabe que é tudo assim, né? No litoral nordestino não é bonito demais? As praias não são bem bacanas? Não é caro ir pra lá? É caro pra caramba. Lá no lado do Maranhão, é floresta amazônica ainda. Tem floresta amazônica no Nordeste. Então, sertão é só um pedaço do Nordeste, gente. E é um pedaço que vem mostrando aqui, ó. É o que está dizendo aqui, ó. A vegetação do sertão, ela é com espinho mesmo. É com espinho. Ela é seca, as folhas são urticantes, as árvores não têm folhas. É mais ou menos assim mesmo. Então, na tua cabeça já visualiza o sertão. A gente tá no sertão. Nha, 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 nha. Isso aí, estamos no sertão, gente. Vamos ver o que o exercício quer dizer. Na verdade, tem até uma dica aí. Eu não sei se você foi esperto de ler, mas veja a citação ali, ó, da onde que tá, da onde que foi tirado esse texto, olha. Foi o Euclides da Cunha que escreveu no Os Sertões. Então é claro que você sabe que está falando do sertão, né? Vamos lá, vamos ver o que o exercício quer. Os elementos da paisagem, aqueles que a gente grifou no texto, correspondem a aspectos biogeográficos presentes onde? Na composição de vegetação xerófila. Vegetação xerófila. Que vegetação é essa? Será? Vegetação xerófila. Filá quer dizer minha amigo. Se fosse xerófita, também estava certo. Essa aí é a vegetação que se acostuma com pouca água. Está errado você dizer vegetação que não gosta de água. Toda vegetação gosta de água. Só que a vegetação xerófita, ela se acostuma com pouca água. Então a gente grifa xerófita. Pouca água. Aê. Pronto. Então pode ser essa, né? Vamos pular. Essa aí tá boa. Eu até marcaria essa. Vamos ver as outras. Será que aqueles elementos lá fazem referência à formação de florestas latifoliadas? O que são florestas latifoliadas? Latifoliado é folha larga. Folha larga. Folha larga, gente, é em floresta tropical, floresta equatorial. Floresta densa, fechada. A copa das árvores são grandes. Se a copa da árvore é grande e ela já tem a folha larga para fazer mais evapotranspiração, então ela, quando você está olhando ela de cima, ela é uma floresta onde só se vê verde, assim, só se vê verde. Então isso não tem nada a ver com a vegetação do sertão, né, gente? Não preciso nem dizer. É que se você não soubesse o que era latifoliada, você era capaz de se errar a questão. Mas ela tá horrível, essa alternativa. Então, claro que não é latifoliada. Latifoliada são folhas largas. E você viu lá que
no texto estava dizendo que às vezes nem folha tinha, né? Ou às vezes era espinha. A C. Então essa aqui, nada que ver. A C. Transposição para mata de grande porte. Não, transição, está dizendo. Transição para mata de grande porte. Ó, transição de mata para grande porte, a gente tem um exemplo no Brasil, que são a mata dos cocais. Mata dos cocais. Mas não tem muito a ver lá com... Tem a ver com o sertão, até porque fica no Nordeste, mas não tem aquelas características que deu ali no texto. Então essa aqui nada a ver também. A D. Adaptação à elevada salinidade. Salinidade? Isso aqui é de mangue. Mangue. A vegetação de mangue que é dessa aí, ó. Que se adapta à elevada salinidade. O que é o mangue? Mangue é uma vegetação onde na região se encontra rio com água do mar, né? Água de rio com água do mar. Então a vegetação ela tem que se adequar, tipo, tem que conseguir viver num ambiente que tenha um pouco de sal, né? A gente está vendo nas imagens aí, ó. Imagina uma vegetação conseguir sobreviver numa situação dessa, ela deve conseguir assim se adaptar a essa elevada quantidade de sal que tem no terreno. E tem nome para isso também. Elevada salinidade quer dizer vegetação halófila. Halófila. Isso aí. Então não disse nada disso no texto. Homogeneização da cobertura perennifólia. Perennifólia. O que são vegetações perenes? Perene quer dizer aquelas folhas que não caem. Ao contrário da vegetação caducifólia. Caducifólia é a vegetação que cai. Perene são as folhas lá da Amazônia, não caem. Cai se o macaco puxar, daí caiu. Cai se tiver um vento muito forte, mas ela não cai naturalmente. Vegetação caduca cai. Pensa no velho. O velho é caduco, perde os dentes, não é? O vegetal caduco perde as folhas, é assim. Lá no sertão, a vegetação é perene? Claro que não, nem folha tem direito. Então é claro que a gente marca A de apoio Enem. Vamos para a próxima. A próxima é de globalização. Assunto importante, hein? Já foi mais importante anteriormente. Hoje em dia, se fala muito, na verdade, no meio ambiente, como eu já falei na outra aula e nas outras questões. Mas globalização é muito importante também. Vamos lá. E o que quer dizer globalização, né? Talvez esteja pedindo isso o exercício. Exercício 7. Um banco inglês, então lá na Inglaterra, decidiu cobrar de seus clientes 5 libras toda vez que recorressem aos funcionários de suas agências. Imagina se fosse assim aqui no Brasil. Você, cada vez que fosse para o banco ia te cobrar 5 pila, 5 reais, se você quisesse perguntar alguma coisa para algum funcionário, se quisesse ir no caixa, 5 reais para ir no caixa. Vamos ver por que está querendo dizer isso aí, né? E o motivo disso, o motivo dessa cobrança aí, é que, na verdade, não querem clientes em suas agências. O que querem é reduzir o número de agências. Então não é que na verdade eles não querem clientes, né? Eles continuam querendo cliente, mas eles querem reduzir o número de agências. Quanto menos agência, menos dinheiro gasto com as agências, né, pessoal? Fazendo com que os clientes usem as máquinas automáticas em todo tipo de transações. Em resumo, eles querem se livrar de seus funcionários. Pessoal, eles não são bobos. O banco, na verdade, ele não quer se livrar dos clientes. Quem que é o louco que quer se livrar dos clientes? Eles querem se livrar dos funcionários. Não precisa fazer um monte de agência para atender todos esses clientes que a gente quer. Você faz poucas agências, ainda conserva os clientes, só que daí você fecha um monte de agência e não precisa ficar pagando para um monte de funcionário. Aí que a empresa garante o lucro, né? Quanto menos funcionário para pagar e mais cliente que possa atender, melhor. Ah, mas como que o cliente vai ser atendido sem a agência? Com caixa eletrônico. Por isso tem um monte de caixa eletrônico por aí. Não é para praticidade sua. Vamos lá. Vamos ver o que o exercício quer.
O exemplo mencionado permite identificar um aspecto da adoção de novas tecnologias na economia capitalista contemporânea. Contemporânea e atual. Um argumento utilizado pelas empresas e uma consequência social de tal aspecto estão em... Pessoal, capitalismo. Capitalismo o que é? Busca do lucro. Busca do lucro. Você não está preocupado nem com o bem-estar da população. Você está preocupado é com o lucro mesmo. Não importa o que você faça, importa que se garanta o lucro. Como essa empresa aí. Ela não está se importando com os funcionários. Está mandando todo mundo para a rua. O que importa para ela é garantir os clientes. Vamos ver lá. Um argumento utilizado pela empresa e uma consequência social. Um argumento e uma consequência. Dessas alternativas aqui, qual será que é um argumento que a empresa, tipo, falaria, né? Prestaria contas à população? O que ela falaria? Falaria que ela está fechando a agência por causa da qualidade total e estabilidade? Qualidade total é fechar a agência? Nada a ver, né? Será que um argumento que ela podia usar é... Está fechando a agência por causa do pleno emprego? É o contrário, né? Então aqui qualidade total, nada que ver. Pleno emprego é o contrário. Diminuição dos custos. Opa, daí pode ser. Aí pode ser, né? Diminui os custos. Diminui. Claro, tá fechando a agência. Ó, imagine só. Você tem 5 lojas. É caro ter 5 lojas? Claro que é. Se você tiver 2 lojas, você não vai pagar menos? Claro que paga. Imagine você ter 2 lojas com os mesmos clientes daquelas 5 lojas. Pô, você tá rico. Então é isso que o banco está pensando. Fechar um monte de banco, mas continuar com os clientes. Então diminui os custos, tá certo? E a consequência disso? Insegurança no emprego? Sim, insegurança no emprego. Se vai demitir um monte de gente, imagina se tem 5 bancos. Vai fechar 3. Imagina os funcionários desses 3. Na verdade, imagina os funcionários dos 5. Todo mundo, ninguém sabe quem é que vai perder o emprego. Deve ser uma coisa horrível de se passar. Então, insegurança no emprego. Essa aí tá bacana. A D. Nossa, olha a D, gente. Será que a empresa ali tá fechando algumas agências por causa de responsabilidade social? Nada a ver. Será que a empresa está fechando agências por causa da maximização dos lucros? Aí tudo bem. É por isso mesmo, né? Para ter mais lucro. Mas daí a consequência disso é o aparecimento de empregos? Ao contrário. Aí não aparece emprego coisa nenhuma. Desaparece os empregos, né? Então é a C. C de capaz. Capaz que tá certo essa aí. É verdade. É a C mesmo. Bacana essa questão. Não tá difícil não, gente. Vamos passar para uma próxima. A próxima vai falar sobre agricultura. A agricultura é um tema muito importante aí, gente. Por que a agricultura é importante? O Brasil é um país agroexportador. É parcela importante do nosso PIB a agricultura. E exportar essa matéria-prima, a gente pode dizer assim. É muito importante. Então, por isso que sempre cai a agricultura no Enem. Vamos ver o que diz isso aí. É um texto? Vamos ler. Então, texto 1. Então, deve ter o texto 2 depois. Texto 1. A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais concentrada em nosso país. Cerca de 1% de todos os proprietários controla 46% da terra. Poxa, esse dado tá legal. É triste, mas é bom a gente saber, né? Fazemos pressão por meio da ocupação de latifúndios improdutivos e grandes propriedades que não cumprem a função social, como determina a Constituição de 1988. Também ocupamos fazendas que têm origem na grilagem de terras públicas. Vamos lá. Vamos destrinchar esse texto aí. Quem é que está falando esse texto? Diz aqui, ó. MST. Então é a MST que está falando isso aí. Como é que a gente sabe que é o MST? Poxa, está dizendo ali, ó. Eles estão reclamando, né? Ó.
Cerca de 1% de todos os proprietários controla 46% das terras. Cerca de 1% dos agricultores controla 46% das terras. Quer dizer que tem muita terra na mão de poucos agricultores. Esse é o pior problema que o Brasil tem, gente. Isso aí se chama reforma agrária. É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa que se distribuam melhor as terras. Esse é o problema que está falando ali. Latifúndios. O Brasil tem muito latifúndio. O que é latifúndio? É grandes fazendas, fazendas enormes. Fazendas enormes na mão de poucos. E muitos agricultores sem fazenda nenhuma. O que é função social da terra? Função social é aquilo da terra cumprir a sua função social. O que é a função social? Dar sustento para a família. É isso que o MST quer. Ele quer um pedaço de terra que ele possa tirar seu sustento. É errado? Não é errado, poxa. Vamos ver o texto 2. O texto 2 diz o seguinte: o pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter, pois tem de ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor de propriedades produtivas. Sou a favor de propriedades produtivas e sustentáveis e que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que gera emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. Poxa, quem é que falou um negócio desse aí, gente? Quem falou um discurso desse, quem é que fez um texto desse aí, é alguém que é contra a reforma agrária. Ele diz que as pequenas fazendas não dão lucro nenhum para o país. O importante é ter latifúndios mesmo. Tá certo? Até que ponto? Vamos ver o que o exercício quer. Nos fragmentos dos textos, o posicionamento em relação à reforma agrária se opõe. Claro, a gente viu, um texto fala uma coisa, o outro se opõe a ele. Isso acontece porque os autores associam a reforma agrária respectivamente a... Pessoal, respectivamente, não vai me errar no Enem por causa de uma palavra dessa. Ó, uma flecha apontando para o respectivamente. Gente. O que é o respectivamente? É em ordem. Primeiro tem que ter a ideia do MST. Primeiro tem que ter a ideia do MST. E depois tem que ter a ideia lá do latifundiário, sei lá, daquele que é contra o MST. Então vamos lá. Redução do inchaço urbano. Será que o MST tem a ver com isso, gente? Será que eles dizem no texto alguma coisa assim? Não. Crítica ao minifúndio camponês, isso tudo bem. Esse aqui, o latifundiário, ele critica o minifúndio, por isso é um latifundiário, né? Mas está errado aqui. A B. Será que o MST ele fala alguma coisa no texto sobre ampliação da renda nacional? Não, ele não quer que a ampliação da renda nacional. Ele não está interessado com isso, ele está interessado em ganhar o seu sustento. Só. Prioridade ao mercado externo. Isso o segundo texto diz. A C. Contenção da mecanização agrícola. Bem, o MST não diz nada contra isso. Na verdade, ele só quer a terra. Combate ao êxodo rural. Nossa, nada a ver. A D. Privatização de empresas estatais. Nossa, o MST não falou nada disso. Será que o latifundiário falou sobre o estímulo ao crescimento econômico? Falou. Tá certo. Bem, então nenhuma tá certa, só pode ser a E, né? Correção das distorções históricas. No texto não está bem explícito, mas é isso que acontece, gente. Prejuízo ao agronegócio. O segundo texto falou sobre isso também. Manter pequenas fazendas é um prejuízo ao agronegócio, porque o que dá dinheiro é o latifúndio. Falando mais a respeito disso, a respeito da reforma agrária no Brasil. O texto lá, o texto 1, que é um trecho de uma carta que o MST enviou, esse texto ele fala sobre um problema muito grave que o Brasil tem, que é o problema de distribuição de terras.
E por que que isso é relacionado a um contexto histórico? Porque desde as capitanias hereditárias, no período colonial brasileiro, que foi quando dividiram o Brasil em 14 capitanias, para poucas pessoas, né? Cada capitania tinha um capitão donatário. E ele até tinha o direito de doar, que se chamava Sesmarias, doar essa capitania para alguém. Só que ia doar para quem? Ia doar para um Zé Ninguém? Claro que não. Ia doar para alguém que fosse influente também. Então é claro que esse problema de distribuição de terras no Brasil, ele é um contexto histórico. Ele vem de muito tempo atrás. E pasmem vocês, até hoje é a mesma coisa. É o mesmo problema. Você já pensou um problema que vem lá desde 1500 e ainda existir? É o nosso país, é o país que a gente vive, infelizmente. E o prejuízo ao agronegócio, é claro, já foi dito, né? Se o latifundiário disse que pequenas minifúndios, né? Se a gente distribuir terra para todos o MST, isso aí não vai dar em nada para o crescimento do país, né? O que dá dinheiro para o PIB, o que dá crescimento econômico para o país, é o agronegócio. São grandes fazendas exportando todo o que é gênero de alimentos possíveis. Então é isso. Nós hoje falamos sobre meio ambiente, sobre agricultura, sobre fontes de energia. E na próxima aula nós falaremos sobre outros assuntos que podem cair na sua prova do Enem. Continue estudando em casa, resolva os exercícios, procure mais exercícios para responder e continue acompanhando aí o Apoio Enem. É uma grande ferramenta para você estudar. Até mais!